Boa tarde, bom dia, boa noite. Sinta-se cumprimentado no período em que você estiver assistindo este vídeo. Este é o canal Sã Doutrina. Como posso saber se uma palavra profética é verdadeira? Precisamos prestar muita atenção, principalmente neste período. Porque o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 11, ele disse: "E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos." Então, eu preciso alertá-los e deixar a base pela qual vocês podem avaliar e julgar uma profecia. E eu quero compartilhar convosco 9 princípios para que você possa provar, avaliar e julgar uma profecia. Porque, a bem da verdade, nem toda profecia vem de Deus. Ou vem do diabo, ou o orgulho subiu à cabeça daquele que se diz profeta, ou de fato vem de Deus. Porque se assumimos que toda profecia vem de Deus, então Paulo não teria escrito 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 29, aonde ele vai dizer que a profecia ela deve edificar, exortar e consolar. 1 João capítulo 4, versículo 1, o discípulo amado vai dizer: "Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo." Somos, então, instados a provar os Espíritos, a provar as profecias. Porque, como eu disse, essa profecia ou vem de Deus ou da carne ou do diabo através de espíritos malignos. Quando a verdade ela é negada, algo louco acontece. O engano é liberado. Falsos profetas e falsas profecias têm se alastrado no mundo inteiro. E recordar o texto que eu citei aqui, do sermão profético, o princípio das dores, em Mateus capítulo 24, versículo 11, onde o Senhor Jesus disse: "E surgirão falsos profetas, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos." Então, quais são os 9 princípios? Neste vídeo eu só quero falar de 3. E no próximo nós vamos terminar o restante. O primeiro princípio é: o propósito da profecia no Novo Testamento é edificar, exortar e consolar. 1 Coríntios capítulo 4, aliás, capítulo 14, versículo de número 3. A palavra edificar significa melhorar ou fortalecer. Essa profecia está melhorando a minha convivência com o próximo. Essa profecia está melhorando o meu relacionamento com Deus. Porque Êxodo capítulo 20, o decálogo ou os preceitos morais da lei do Senhor, da lei de Moisés, estão divididos em 2 partes. O versículo 1 a 4, o meu relacionamento para com Deus. E do versículo 5 ao 10, o meu relacionamento para com o próximo. Esta profecia está melhorando o meu relacionamento para com Deus e para com o próximo. Esta profecia está fortalecendo a minha fé quando ela é abalada, quando eu me encontro em aflição. Porque a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Esta profecia está exortando, está animando aos irmãos
está consolando aquele que se encontra triste, abatido, senão não vem de Deus. Segundo princípio, profecias sempre concordam com a palavra de Deus. Antes de avançar, deixa-me só enfatizar algo. Quando alguém ou os que se dizem profetas entregam a você uma mensagem sobre a sua vida e esta mensagem traz ares de profecia e depois esta mensagem deixa você cheio de medo, com sentimentos de condenação, então esta profecia também não vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, Paulo vai dizer que a tristeza segundo Deus opera para o arrependimento, para a salvação. Continuando, no segundo princípio, profecias sempre concordam com a palavra de Deus. Toda a profecia, ou todas as profecias verdadeiras, ela vem do Espírito Santo. Toda a profecia verdadeira vem do Espírito Santo, que é o autor da palavra que inspirou a palavra a cerca de 40 escritores, onde foi escrita em um período de 1600 anos. Assim, toda a profecia tem de estar de acordo e de fato em espírito com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Qualquer mensagem que não concorde com a palavra de Deus é uma falsa profecia. Nós temos visto homens profetizando roupa interior. Eu ainda não vi nenhum homem na Bíblia profetizando roupa interior. Qual é o objetivo de profetizar roupa interior? Essa profecia edifica, exorta, consola? Está de acordo com a vontade de Deus? Certamente que não. Toda a profecia deve concordar com a palavra de Deus. Terceiro, profecias devem produzir frutos e concordar com o Espírito Santo em conduta e caráter. Profecias devem produzir frutos e concordar com o Espírito Santo em conduta e caráter. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, versículo de número 16, ele vai dizer: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vejamos o seguinte: quando qualquer forma de alegria ou paz que se coloca fora do padrão da justiça, certamente que essa alegria, essa paz não vem de Deus. Esta profecia não vem de Deus. É um espírito demoníaco de religiosidade, porque tem que estar de acordo com o padrão bíblico. Porque Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A alegria não pode ser a qualquer custo. E outra, um homem que profetiza, mas não paga as contas, é um falso profeta. Um homem que profetiza, mas vive uma vida imoral, adúltero, trai a esposa e depois se divorcia e casa com a amante, falso profeta. Vamos lá, mais um pouco. Um homem que é irresponsável financeiramente, não cumpre com as suas obrigações, mas diz ser profeta, falso profeta.
A profecia deve concordar com o fruto do Espírito, que em Gálatas é definido como amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se a profecia não tem estes 9 gomos do fruto do Espírito, aliás, se a profecia não produz esses 9 gomos do fruto do Espírito, essa profecia não vem de Deus. É claro que quando alguém se sujeita a tal profecia e não produz amor, não produz gozo, alegria no Espírito Santo, não produz um homem que é bondoso, que é piedoso, que é temperante, então esta profecia não vem de Deus. Falsos profetas geralmente não descem para o final ou para a rua principal e gritam palavras insultuosas, injuriosas, obscenas. Mas eles, como disse o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 15 e o 16, onde o Senhor Jesus vai afirmar que estes falsos profetas, eles têm vindo no meio do povo de Deus como ovelhas. Mas eles não são ovelhas, são lobos. Têm a pele de ovelha, mas interiormente não passam de lobos. Lobos que querem devorar o rebanho de Deus e enganar o corpo de Cristo. Então precisamos ter muito cuidado com essas palavras proféticas que temos estudado, ouvido nesses últimos dias. A primeira coisa que um falso profeta ou qualquer pessoa que está em engano vai dizer é: não me julgue. Geralmente você já ouviu muitos deles dizendo: não me julgue, não toqueis nos ungidos de Deus. A Bíblia é clara: provai os espíritos, julguem as profecias. Este é o canal de Sã Doutrina. Chegamos ao fim deste primeiro vídeo. E eu quero te pedir mais uma vez que você deixe o seu like, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Porque só assim você estará contribuindo e cooperando com o reino de Deus e nos ajudando a crescer. E certamente abençoando a vida de alguém. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Tchau.